Todos aceitaram a gravação? Perfeito, já começamos aqui. Então, nós iremos fazer a correção exatamente das nossas atividades do capítulo de número 4. O capítulo de número 4 falava exatamente sobre a conquista da América por parte dos espanhóis, e a partir disso, nós temos aqui no nosso roteiro de estudos das páginas 76 e 77 algumas questões. E a partir dessas questões, nós iremos fazer a nossa correção. Então, nesse processo aí das páginas 76 e 77, nós vamos esclarecendo algumas dúvidas sobre exatamente esse capítulo. Lembrando que é muito importante fazer essas atividades para que, a partir daí, nós consigamos tirar nossas dúvidas. Então, a primeira questão foi exatamente a seguinte: por que o pânico que tomou conta dos indígenas astecas e incas no início da conquista espanhola não deve ser entendido como covardia? Então, a resposta é exatamente essa. Porque no início da colonização, nesses primeiros contatos entre os indígenas e os europeus, os espanhóis no caso, os indígenas acreditavam ali que os espanhóis eram deuses. Então, nesse processo, os indígenas ali, eles acabaram inicialmente tendo um estranhamento, tendo um encantamento em relação aos espanhóis, e também porque eles acreditavam que a presença dos espanhóis seria exatamente o anúncio do fim do mundo, já que os astecas, os incas, eles tinham uma ideia de que a cada era, a cada período, havia ali um processo de reconstrução do mundo. Então, essa seria a resposta da primeira questão, tá? Segunda questão: quais são as principais razões para compreendermos a rapidez e o sucesso da conquista do Império Azteca? Então, nós sabemos que os espanhóis eram poucos, eram cerca de quase 500 espanhóis para mais de 200 mil índios somente na cidade de Tenochtitlan. Então, o que os indígenas, o que os espanhóis fizeram para vencer os indígenas? Fizeram exatamente o seguinte: alianças, né, com inimigos dos astecas, com índios que eram submissos aos astecas e que não aceitavam essa submissão, como, por exemplo, os Tlaxcala, né? O próprio Cortés, ele acabou se utilizando de uma índia chamada Malinche, né? E essa índia, ela acabou ali sendo muito importante no processo de estabelecer esses acordos. Mas também um outro fator que fez com que os espanhóis vencessem rapidamente o Império Azteca foram exatamente a disseminação de doenças, como, por exemplo, a varíola, a gripe, foram doenças ali que acabaram sendo disseminadas entre os indígenas não tinham anticorpos suficientes ou anticorpos capazes ali de poder ser contrários a essas doenças e acabavam ali morrendo, tá? Então, essa seria a resposta da segunda questão. Terceira questão: relacione a disputa entre Atahualpa e Huasca e a conquista do Império pelos espanhóis. Quando o Francisco Pizarro ele chegou à região do Peru, região do Império Inca, ele percebeu que havia uma disputa ali entre os filhos do imperador que morreu, o Huayna Capac, né? Esses dois filhos dele eram exatamente quem? O Atahualpa e o Huasca. E aí, percebendo isso, o que fez o Pizarro? O Pizarro se aproveitou de tal situação, né, se aproveitou desse conflito interno e, consequentemente, conseguiu promoveu a conquista da região dos Incas. Primeiramente, o que ocorreu? Membros do grupo de Atahualpa mataram o Huasca, o
Pizarro percebeu isso e apoiou os indivíduos que eram partidários do Huáscar. Depois ele marcou um encontro com Atahualpa, sequestrou o Atahualpa, pediu indenização e matou Atahualpa e acabou ali promovendo a conquista desse império, tendo grande supremacia ali sobre os imperadores que vieram posteriormente, que ele ainda acabou utilizando os imperadores para isso. Quarta questão. O sucessor do imperador asteca Montezuma foi Cuauhtémoc, que tentou massacrar os espanhóis em 1520. Qual a diferença de sua atitude em relação a de Montezuma diante dos espanhóis? Então vamos lá saber o que o Cuauhtémoc ele tem de diferente do Montezuma. Primeiro, Montezuma, inicialmente, ele se assustou com a presença dos espanhóis porque ele pensou que os espanhóis eram deuses. Depois que ele viu que os espanhóis não eram deuses, ele tentou negociar, fazer um acordo ali para que os espanhóis fossem embora. Os espanhóis não aceitaram, lógico. Então, a maneira como Montezuma agiu com os espanhóis foi uma maneira mais passiva. Já o Cuauhtémoc, não. Ele viu que os espanhóis eles não eram deuses, viu que os espanhóis queriam escravizar o seu povo, e a partir daí o que ele fez? Ele tentou estabelecer um combate para destruir os espanhóis, né, e a partir daí retomar o poder do império. O que acabou acontecendo ali com o Cuauhtémoc? Acabou sendo morto. E, a partir daí, os espanhóis tiveram ainda uma primazia maior, uma força maior para liderar essa região asteca, que ficava exatamente na região mexicana. Sexta questão. Aliás, perdão, quinta questão. Só permitir a entrada aqui de um colega. Quinta questão. Por que o uso de armas de fogo, como arcabuzes e os canhões, não foi decisivo para a vitória dos espanhóis sobre os indígenas? Então, a resposta é exatamente essa. As armas de fogo elas não foram decisivas pelo fato de que a conquista espanhola ela se deu exatamente de que forma? Ela se deu a partir da aliança com os indígenas, a partir das doenças, certo? Mas se deu também a partir das armas. Mas as armas elas não foram tão eficientes assim, porque haviam poucas armas, haviam canhões, mas esses canhões muitas vezes não eram levados ou não conseguiam ser levados para os locais de batalha, certo? E essas armas, como os arcabuzes, elas eram carregadas uma bala por vez. Então, de certa maneira, foram tão eficientes como se pensava. Por exemplo, num tiro de canhão, ele assustava os indígenas e fazia muitas vezes com que eles acabassem ali fugindo, tá? Então, essas armas, elas ajudaram, mas não foram tão eficientes como a aliança com os outros grupos indígenas, e também, nós podemos dizer, as espadas foram mais eficientes do que propriamente aí, os arcabuzes e os canhões, tá? Então, próxima questão aqui é exatamente a sexta questão. Os espanhóis que conquistaram os impérios indígenas pertenciam à alta nobreza espanhola? A pergunta é se eles pertenciam à alta nobreza espanhola. A resposta é não. Esses espanhóis eles não eram da alta nobreza. Na maioria, esses espanhóis que vinham para a América, eles vinham com o objetivo de enriquecer, vinham com o objetivo de melhorar de vida, né? Eles eram desejosos de subir na vida, né? Poucos foram os nobres que se envolveram na conquista da América. A grande maioria eram pobres ou eram nobres que ficaram pobres ou pessoas que eram deserdadas. Quem eram essas pessoas deserdadas? Eram aquelas que não faziam parte das heranças familiares. Então, elas acabavam vendo a América, né, essas pessoas da classe nobre, como uma oportunidade de conquistar fortuna. E os pobres vinham exatamente para a América com essa ideia de subir na vida. Sétima questão. O que Malinche tem a ver com a conquista espanhola do Império Azteca? Malinche, ela foi
exatamente a intérprete do Hernán Cortés, que foi o grande conquistador do Império Azteca, né? Era Malinche que traduzia as línguas indígenas para o espanhol e vice-versa, né? Ela também acabou sendo conselheira do próprio Cortés, tá? Indicando povos que eram insatisfeitos contra os astecas, porque os astecas cobravam altos impostos, então ela foi muito importante nesse processo. E a Malinche, ela acabava recrutando as tropas nativas e daí ela ser muitíssimo importante no processo de conquista. Uma mulher sendo muitíssimo importante nesse processo de conquista. Essa é uma maneira que a gente tem também de observar como a presença feminina na história ela é de extrema relevância, certo? Apesar de muitos livros esconderem essa presença. Aqui, felizmente, né, esse livro nos proporciona exatamente de trazer à tona aí figuras femininas de grande relevância para a história, não só destacando as ações dos homens, mas sim das mulheres no processo de construção da história. Perfeito aqui esse livro. Oitava questão. Qual é a relação entre os sistemas de trabalho usados nos impérios Azteca e Inca e a colonização espanhola? Então, os sistemas de trabalho eram exatamente, no Império Azteca, nós temos exatamente o Coatequil, e no Império Inca nós temos a Mita. Eram sistemas de recrutamento de mão de obra. Esses sistemas de trabalho vigentes, eles foram reutilizados posteriormente pelos espanhóis, né? Porque os espanhóis, para montar a economia exportadora deles, ou seja, explorar os recursos naturais das terras astecas e incas, eles tinham que usar a mão de obra indígena. E a Coatequil e a Mita, elas acabavam ali utilizando exatamente durante um período do ano a mão de obra indígena obrigatória, a mão de obra dos adversários desse império obrigatória. Era uma espécie de pagamento até de imposto também, principalmente para os incas. Já para os astecas havia essa mão de obra obrigatória com o Coatequil, mas também eles pagavam impostos altíssimos. Então, os europeus e os espanhóis acabaram utilizando também desse artifício, que foi exatamente o Coatequil e a Mita, para poder desenvolver o seu processo econômico. Nona questão. Por que a frase a seguir é falsa? A elevada mortalidade indígena que sucedeu à conquista foi provocada pela brutalidade dos conquistadores espanhóis. Então, ela é falsa por quê? A mortalidade indígena ela resultou de uma série de fatores, né? E um deles, um dos mais importantes, além da brutalidade, que também foi um fator que dizimou muitos indígenas, foram exatamente as epidemias. Epidemia de gripe, epidemia de varíola, certo? Sarampo. Então, foram as doenças que foram dos maiores propagadores do genocídio dos povos nativos da América, tá? Então, essas epidemias, elas foram muitas vezes utilizadas de maneira irracional pelos europeus. Eles apenas estavam gripados ou tinham a varíola e tinham contato ali com os indígenas e os indígenas acabavam contraindo. Ou como, por exemplo, o que ocorreu na conquista, principalmente ali dos Estados Unidos por parte dos colonos, posteriormente estadunidenses, eles utilizaram a doença de uma maneira mesmo proposital. 10ª questão. Relacione a topografia acidentada dos planaltos mexicano e andino com a dificuldade que os espanhóis enfrentaram nas guerras de conquista. A topografia é exatamente o solo acidentado, né? Então, vamos lá ver. A topografia acidentada desses planaltos, ela dificultou o deslocamento dos cavalos, das carroças. Essas carroças levavam os canhões. Então, o deslocamento dos conquistadores ele era muito difícil nessas regiões. Então, em certa medida, esse é um outro fator onde as armas elas não eram tão eficientes assim, principalmente os canhões, devido a esses solos acidentados, devido a essas localidades serem localidades altas. Então, as trilhas que os incas e os astecas fizeram para o deslocamento de pessoas, elas, no máximo, elas acabavam ali sendo importantes, principalmente no caso dos incas, para o
tráfego das lhamas, né, que eram os animais de carga que os incas domesticaram. Então, os espanhóis tiveram muita dificuldade de levar os seus canhões, de se deslocar para essas regiões para poder guerrear com esses indígenas, tá? Então, a topografia, ela acabou dificultando exatamente essa guerra, e muitas vezes os indígenas utilizavam ali a tática de guerrilha, né, se escondiam na floresta para atacar. Isso tudo dificultou a conquista dos espanhóis. Então, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é a ideia aqui da pesquisa. Então, a leitura é exatamente a seguinte. Após a conquista espanhola, alguns guerreiros se refugiaram com suas famílias e tropas na região de Vilcabamba, próximo de Cusco. Liderados por um irmão de Atahualpa, chamado Manco Cápac, em 1539, construíram uma fortaleza, que se tornou a sede do governo rebelde. O principal objetivo do movimento era reconquistar o Império perdido através de uma rebelião geral, incluindo as comunidades sob domínio espanhol. Essa resistência, que durou mais de 30 anos, foi tão importante que o refúgio de Vilcabamba ficou conhecido como Império Neo-Inca, Novo Império Inca. Mas tudo desabou em 1572, quando os espanhóis derrotaram os rebeldes e capturaram seu último governante. Aí, vamos lá ao que se pede aqui, essa pesquisa. Consulte a internet para descobrir detalhes do movimento de resistência indígena na visão andina. Aí a letra A. Como os rebeldes costumavam atacar os espanhóis a partir de Vilcabamba? Então, resposta. Os incas rebeldes lançavam guerrilhas contra os espanhóis, assaltavam expedições e chegaram a atacar Cusco, ou seja, eles se refugiavam nas matas e faziam ataques pontuais, certo? Então, isso levou diversas perdas aos espanhóis, inclusive saquearam a própria cidade de Cusco. D. Quem foi o último governante dos incas rebeldes? Foi exatamente Tupac Amaru, que governou de 1545 a 1572, tá? O Tupac Amaru, ele era filho do Manco Cápac e sobrinho do Atahualpa, tá? Então, é esse o último imperador o último imperador inca, o último governante rebelde dos incas. C. Qual foi seu destino após ser capturado pelos espanhóis? O Tupac Amaru, ele foi condenado à morte, né? E ele foi executado em Cusco no ano de 1572. E a morte dele foi o seguinte: amarraram 4 cavalos, né? Um no braço direito, um no braço esquerdo, um na perna direita, outro na perna esquerda, e aí fizeram com que os cavalos dessem aquele supapo nele, né? Puxassem e repuxassem até ele falecer, até ele ter o seu corpo todo desmembrado. Então, era assim que os espanhóis agiam, com muita violência. Então, próxima questão aqui. Imagens contam a história. A conquista espanhola resultou na sujeição da população indígena das regiões dominadas. A exploração do trabalho dos nativos foi somada à imposição do cristianismo como religião oficial. As lideranças indígenas foram incentivadas a colaborar com o colonizador em troca de algumas vantagens, como não trabalhar na economia colonial. Aí temos aqui a imagem que aparece aí ao lado direito no livro de vocês. É uma xilogravura de Poma de Ayala, mestiço que descendia da nobreza inca. Ele descreveu e ilustrou o livro Nova Crônica e Bom Governo. Observe a imagem ao lado e discuta com seus colegas em grupo como a figura expressa as relações de poder na sociedade americana. Então, essa gravura, ela mostra exatamente o quê? Da esquerda para a direita, nós temos aí um indígena, né? Esse indígena, ele está ali com um traje de chefe, né? Aí temos um espanhol, que ele é um padre. Temos um outro indígena. Esse indígena, ele é uma pessoa mais importante. Ele está sendo servido, né, por um nativo pequeno. Parece ele ser um ancião, um anão. Perdão, um ancião não, um anão. A figura procura mostrar exatamente o que? O rebaixamento dos indígenas após a conquista dos espanhóis. Os indígenas, eles acabaram sendo feitos apenas para servir os espanhóis. Só que ele mostra não só
os espanhóis são dominadores, eles mostram também a Igreja Católica também explorando os indígenas, e mostra também que muitos chefes indígenas se aliaram aos espanhóis, e a partir daí eles exploraram as populações nativas também, que no caso lá dos astecas e dos incas são os denominados curacas, esses chefes indígenas que se aliaram ali aos espanhóis. Então, agora aqui a nossa última questão. Em 1910, estourou uma grande revolução no México. O governo liderado por fazendeiros ricos foi confrontado por uma aliança que incluía desde comerciantes nacionalistas até camponeses empobrecidos. Muitos desempregados, na cidade e no campo, aderiram à revolução. O objetivo dos revolucionários era derrubar o governo, que ganhava uma eleição atrás da outra por meio de fraudes. Os revolucionários ainda acusavam o governo de favorecer os interesses econômicos dos Estados Unidos e defendiam a valorização das tradições indígenas no país. Passaram a usar a palavra malinchismo para caracterizar os grupos que vendiam o país para os estrangeiros. Esse termo se inspirou na figura de Malinche, a jovem que ajudou Cortés na conquista do Império Azteca. Até hoje, a palavra malinchismo é usada no México como sinônimo de traição à nação mexicana. Em grupo, discutam o conceito de malinchismo. Em grupo, discutam se o conceito de malinchismo é fiel à história ou se resulta da memória construída pela Revolução Mexicana do século XX. Assim, o que a gente pode pensar é que a Malinche, ela se utilizou de uma estratégia para poder sobreviver. Ela acabou se livrando da escravidão, tendo uma posição de destaque, certo? E a Malinche, ela fez uma coisa que foi conveniente aos propósitos dela. Mas no que diz respeito a essa visão aí dos anos de 1910, nós temos que entender que a memória ela é seletiva, a memória ela é afetiva. Então, as pessoas, elas acreditam que a Malinche, ela foi uma traidora dos nativos, uma traidora dos indígenas. Por quê? Porque ela se aliou aos espanhóis. Mas foi só a Malinche que fez isso? Não. Muitos grupos que eram descontentes em relação à opressão que tinham do Império Azteca se uniram aos espanhóis, mas depois se arrependeram. Por quê? Foram escravizados como ocorreu a escravização por parte dos astecas e incas também, ok? Então, essa aí foi a nossa correção de atividade. Eu vou desligar agora aqui a gravação e depois eu vou deixar essa gravação disponível para vocês, tudo bem?